Eu quero ler a palavra no livro de Marcos 3, versículo 2 até o versículo 3. Vou ler aqui. Marcos 3, 2, 3. Vou ler aqui. E estava observando se eu curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, sua vida ou matar? E eles calaram-se, e orando para eles em redor com indignação, quando a dureza do seu coração, disse ao homem: estendeu a mão, e ele estendeu, e se foi restituída a mão sã como a outra. Amados, estamos dizendo a palavra que nos faz um milagre, que quando a pessoa faz o bem a Cristo, não enfraquece na oração e não falha, Deus que a pessoa para poder fortalecer e na fé. Porque aqui é um milagre, aqui tem um milagre que esse homem não tinha mão perfeita, não tinha mão. Aí Cristo foi até ele e falou assim: ó, vocês são fariseus, então vocês não querem cura, então eu vou te provar. Cristo pegou o homem e falou: vem, homem. E ele veio. Aí Cristo falou para ele assim: estendeu sua mão. Ele estendeu. Aí Cristo pegou a mão dele e falou: vocês querem milagre? Aí ele falou: o homem primeiro. Aí Cristo falou assim: ó, seja curado sua mão. Aí curou. Quer dizer que nessa parte que tem pessoa que ama a Deus, que ama o milagre que ele faz, mas que não quer estar com ele, não quer estar com Deus, não quer se chegar em Deus, não quer se aproximar de Cristo. Porque no Calvário tinha só a Maria, tava o pouco discípulo lá, que era Maria, tava lá alguns discípulos. Só que o interessante é que quem vai fazer oração a Deus quer a resposta de Deus rápido, quer o milagre de Deus rápido, quer na sua hora, quer no seu momento e no seu dia. Só que para Deus te dar um milagre, para Deus te dar uma cura, não é no seu tempo, é no tempo que Ele vê se você está ou não preparado para receber. No versículo 6 fala aqui, ó: ele tendo saído dos fariseus, toma logo conselho com Herodianos, quanto ele procurando como mataria. Por quê? Porque fala que Jesus curava no sábado, só que o fariseu pensava que Jesus fazia milagre por blasfêmia ou por coisa errada. Só que Deus, ele sempre existiu, ele sempre vivia. Porque quando eu não estava vivo, quando você não estava vivo, não estava no mundo, é para dizer que no capítulo quando é fazer a arca, quando não é fazer a arca grande e comprida, é para dizer que Noé era um servo de Jesus naquele tempo. É para dizer que Jesus fala assim que, e se ele é meu servo, então eu sempre criei os céus porque eu sou dono do céu. Eu criei Noé porque eu sou dono do meu povo Noé. O povo que bebia, prostituía, fazia coisa errada com a cidade. É para dizer que Deus é o homem que criou o universo com as mãos dele. É para dizer que Noé era um servo de Cristo na terra. É para dizer que Deus, ele começava a falar para Noé: cria a arca grande, porque eu vou derramar água do céu para essa cidade. É para dizer que Deus falou para Noé que construir a arca. Não é construir a arca, não é construir a arca, só que Noé, ele entrou na arca. Os animais na arca, Noé também entrou, só que derramou água na cidade. Ele não deu a cidade foi imundada. Aí para dizer que Deus salvou só os que ouviram a palavra de Deus e obedeceram. A gente falar, tem pessoa que tem a Cristo, mas não quer amar Ele. Tem pessoa que tem a palavra que fala,
é que ora na palavra, que começa a pegar bem, orar bem, só que quando vem a bênção, larga de Deus que é a bênção, larga de Deus e quer a promessa, larga de Deus e quer só os bens materiais. Só que se você buscar a Deus, terá mais do que isso. Se você aproximar de Deus, você vai ter tudo isso. Porque sem oração não tem dom. Sem oração não tem Deus na tua vida. Porque se buscar Deus, se clamar a Deus, se estar em Deus na oração, você vai ser honrado a Deus. Porque poder, aqui no versículo, capítulo versículo, olhando por aqui, virando folha, capítulo versículo, vamos ver aqui, versículo, versículo 26 fala aqui, ó. Ninguém pode roubar os bens do valente. Entra na sua casa. Se primeiro não manetar-te, então roubar a sua casa. Na verdade eu digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias contra blasfemarem. E qualquer que, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque ele dizia, tem espírito imundo. É para dizer que fala aqui é que essa pessoa vem para Deus, passa a ser evangélico, passa a orar muito com Deus, só que se não perdoa dos seus pecados no mundo, se não perdoa dos seus erros no mundo, é para dizer que Deus vai julgar aqueles que blasfemam da palavra do Espírito Santo e também aqueles que não estão em Deus para ser honrado a Deus. Mas só que aquele que está em Deus, Nazaré, não tem pecado. Porque, por exemplo, é que muitos tem Deus. Para dizer que se o irmão ora para pedir um dom, se a irmã ora para ter o dom de cantar, é para dizer que se Deus honrar na palavra, se honrar na oração, Deus vai usar cada um segundo a sua força. Mas se a palavra não for ministrada na tua fé de orar, assim, se eu tenho um dom, o meu dom é meu. Se o dom é meu, eu vou querer passar mais com Deus do que com o meu dom. O dom é dom. Deus é a vida, Deus é a luz, Deus é o que gera o mundo, Deus que é o fogo, é a verdade, Deus que é o juiz. Ou seja, se você passar muito tempo com Deus, você vai ser muito honrado a Deus. Porque aqueles que honram a Deus vai ser honrado. Porque você que muitos quer o dom, mas não quer Deus. Muitos quer a promessa, mas não quer o dom da promessa. Porque Abraão ia sacrificar a promessa que é Isaac. Pega isso. Só que Isaac, ele é humano. Mas só que se Deus deu a vida para cada um, deve ser honrado. Porque Deus é a luz. Deus é a paz. Porque Deus é aquele que dá as forças que tem. Porque essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está de morte, mas só que Deus tem a mão para curar, porque Deus é a mão, Deus é a enfermeira, Deus é que cura a pessoa que está enferma. Por quê? Porque não existe pessoa que está em Deus, mas só que não quer falar com ele, porque Deus é o juiz, Deus é a paz, porque fala aqui, porque Deus, ele foi curar o homem, aleluia, oh glória, aleluia Deus, glória, aleluia Deus, oh Deus poderoso, aleluia, oh glória, Deus poderoso. Deixa eu falar aqui, quando Deus cura uma pessoa enferma, Deus não quer perder ela. Aleluia. Deus não quer perder o pecador. Deus não quer perder o imundo. Deus quer purificar o imundo. Quer resgatar o pecador para ser uma nova criatura. Deus quer salvar o pecador. Aleluia. Deus quer te salvar, irmãos. Deus quer te renovar. Deixa eu falar aqui, capítulo 3 de Marcos, versículo... capítulo 2, vou ler aqui. Capítulo 2, versículo 24 aqui, os fariseus lhe disseram, vês, porque faz no sábado o que não é lícito? Mas ele disse, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome. E ele e os seus que com ele, estavam, comentou na casa de Deus no templo, e Abiatar, o sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não é lícito comer,
senão sacerdote, dando também aos que eles estavam. Ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não por causa do sábado. Assim fez do homem até do sábado é o Senhor. Deixa eu falar aqui. Deus é a luz do mundo. Deus é o sal que purifica o pecador, dá salgamento para se purificar no gosto bom. Por quê? Porque fazer é que no capítulo 8 de Mateus, deixa eu procurar aqui, tá para trás. Mateus 8. Mateus capítulo 8, deixa eu procurar aqui. Mateus capítulo, procurar aqui. Aleluia, Deus, glória. Mateus capítulo 8, vou procurar aqui a passagem da Bíblia. Capítulo versículo. Deixa eu ver, cantar o livro. Versículo 10 fala aqui, ó. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que seguiam, revelou de que nem mesmo Israel com a fé. Versículo 11 fala aqui, ó. Mas eu vos digo, muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, reino dos céus. Os filhos do reino são lançados nas trevas exteriores, ele virá pronto, residentes. Então disse Jesus a Asturião: vai, e como creste, então seja feito naquela mesma hora, o seu quero sarou. Deixa eu falar aqui. Quando a pessoa busca Deus, quando a pessoa busca um milagre, uma renovação da graça, Deus quer salvar ele do pecado. Porque tem pessoa falando que tá na prisão, tá preso no pecado, tá somando entregue ao diabo. Só que se Deus leva assim, você tem que estar em mim, você tem que ir em mim, porque você é meu discípulo. Porque aqueles que entram para Jesus no Evangelho não é mais escravo do pecado, mas sim discípulo de Jesus, para poder subir aos céus e também ser exaltado Deus. Porque a pessoa que se exaltar a si mesmo será humilhado. Mas eu vou dizer que se alguém humilhar perante ele mesmo, vai ser exaltado. Porque por dizer que muitos estão com Deus, mostrar com a palavra de Deus, só assim, se eu for pregador, eu vou querer mais do que ele. Se eu for profeta, eu vou querer mais do que ele. Se eu for músico, eu vou querer mais do que ele. Porque a agenda não terminou. Porque só que o nome é aqueles que só começar a xingar para poder sair da obra. Porque é aqueles que tem Deus vai começar a se honrar. Porque Deus quer a pessoa que honrar ele. Porque não existe promessa sem se humilhar. Não existe salvação sem orar. Porque dom é dom, promessa. Mas só que se buscar Deus, se honrar Deus, vai ter promessa, vai ter salvação. Porque aqueles que estão em Deus, nova criatura e tudo se fez por quê? Porque criatura você era do mundo, que era pecado, fracas, mentira, falsidade. Só que quando Cristo te encontrou, quando Deus te renovou, quando Cristo te encontrou do pecado para a vida, você é nova criatura em Deus. Porque quando Cristo te renovou e te encontrou no pecado, você aqui não é seu lugar, aqui não é sua casa, aqui não é que você vive. Porque o lugar que você vive não é no pecado, mas sim em mim. Porque toda pessoa que está perdida em Deus deverá passar com a pessoa para renovar em Cristo. Porque a pessoa que vem a Cristo, ela é nova criatura. Ela começa a se converter em Deus, começa a se renovar, começa a se perder, começa a se entregar o seu coração para Cristo e seja nova criatura. Porque Deus que é a pessoa que renova e se encontra em renovação. Porque nova criatura é que a pessoa que se entrega a Deus e começa a se renovar. Porque não existe pecado no povo que não se arrependa. Não existe humilhação sem humilhar em Deus. Porque humilhação é a oração sincera. Porque quem ora a Deus sinceramente tem que ter perdão, tem que ter graça. Porque quem ora a Deus tem renovação da graça. Porque quem ora a Deus vai ter promessa. Porque que muitos brigam com Deus, mas só que vai ter castigo, mas só que aqueles que se arrependem, de Deus, vai começar a se encher, porque Deus quer os mansos, Deus quer aqueles que se arrependem dele para se contemplar a sua vida em Deus. Porque Deus
Porque Deus não quer pessoa que se perde no pecado. Deus não quer perder a pessoa para o mundo. Deus não quer perder a pessoa para a mentira, para o diabo. Deus quer salvar, Deus quer renovar, Deus quer trazer o pecador para a graça. Deus quer trazer o mentiroso para a verdade. Deus quer trazer a falsidade para poder trazer a verdade da palavra. Porque capítulo 3, versículo 1. Você quer ver aqui, ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pontos barquinhos junto dele por causa da multidão, para que não comprimisse, e porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quando tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Aí fala aqui, e os espíritos imundos, vendo postar-se diante dele, e clamavam dizendo: todos filhos de Deus. E eles ameaçavam muito porque não manifestassem. Por quê? Sabe por quê? É porque eu sei uma coisa que quando o diabo queria falar com Deus sobre ser filho de Deus, é porque Cristo estava sendo ameaçado de tentação ou de fraqueza do inimigo para ele. Porque não existe mentira do inimigo que possa vencer o crente. Porque o crente, ele sempre é vencido a Deus e nunca é vencido ao diabo. Por quê? Porque Jacó tem a comida do mundo. A comida de Jacó é mentira, é falsidade, é o mundo, é o fracasso, é desânimo, é desejo, é pecaminosidade, é objeto, só que de Deus assim, se você se arrepender, se você buscar a verdade, eu vou te dar a graça, vou te dar renovo, vou te dar o Espírito Santo, vou te dar consolo, vou te dar renovação, vou te dar paz, vou te dar milagre, vou te dar promessa. Se você vencer a sua vida, eu vou começar a te contemplar, vou começar você a ser melhor. Por quê? Porque quando o mundo te oferece pecado, você aceita a Cristo. Mas só que se o mundo te oferece o inimigo para você, você deve largar o mundo e aceitar a verdade. Porque a verdade é Cristo. A verdade é o Espírito Santo de Deus, que é Cristo. Mas se o mundo te oferece o pecado, você oferece a Deus a sua primeira oração. E, Pai, Jesus, deixa eu abençoar a todos. Amém, Pai, Senhor.